Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 77. A Liberação de Shalva. Após conversar com seu quadrigário, o filho de Daruka, Pradyumna pôde entender a verdadeira situação. Assim, ele se refrescou, lavando a boca e as mãos, e depois de se armar apropriadamente com arcos e flechas, solicitou seu quadrigário para levá-lo às proximidades do lugar onde estava o comandante em chefe de Shalva. Durante a curta ausência de Pradyumna do campo de batalha, Dyuman, o comandante em chefe de Shalva, tomou as posições dos soldados da dinastia Yadu. Aparecendo no campo de batalha, Pradyumna o deteve imediatamente e, sorrindo, disparou 8 flechas contra ele. Com 4 flechas, ele matou os 4 cavalos de Dyuman e, com uma flecha, eliminou o condutor de sua quadriga. Com outra flecha, cortou o arco dele em 2. Com outra, cortou a bandeira dele em pedaços. E com a última, decepou sua cabeça do corpo. Nas outras linhas de frente, heróis como Gada, Satyaki e Samba estavam liquidando os soldados de Shalva. Os soldados que estavam com Shalva no aeroplano também foram mortos e caíram no oceano. Cada exército começou a golpear o inimigo muito severamente, numa feroz e perigosa batalha, que continuou durante 27 dias, sem interrupção. Enquanto o combate prosseguia na cidade de Dwarka, Krishna estava em Indraprastha com os Pandavas e o rei Yudhishthira. Este confronto com Shalva aconteceu depois do Rajasuya Yagna, executado pelo rei Yudhishthira, e da morte de Shishupala. Quando o Sr. Krishna percebeu que havia grande perigo na cidade de Dwarka, pediu permissão dos membros idosos da família dos Pandavas, especialmente de sua tia Kunti Devi, e partiu imediatamente para Dwarka. O Sr. Krishna começou a pensar que enquanto ele estava em Hastinapura, com Balarama depois da morte de Shishupala, os homens de Shishupala deviam ter atacado Dwarka. Ao alcançar Dwarka, o Sr. Krishna viu que a cidade inteira estava correndo extremo perigo. Ele colocou Balaramaji em uma posição estratégica para a proteção da cidade, e ele mesmo ordenou ao seu quadrigário, Daruka, para se preparar. Ele disse: Daruka, por favor, leve-me imediatamente para onde Shalva se encontra. Saiba que este Shalva é um homem muito poderoso e misterioso. Não o tema nem um pouco. Tão logo recebeu essas ordens do Sr. Krishna, Daruka o fez sentar na quadriga e partiu rapidamente em direção a Shalva. A quadriga do Sr. Krishna portava a bandeira com a insígnia de Garuda, e assim que os soldados e guerreiros da dinastia Yadu avistaram a bandeira, puderam entender que o Sr. Krishna estava no campo de batalha. Nesse momento, quase todos os soldados de Shalva haviam sido destruídos. Mas quando Shalva viu que Krishna viera para o campo de batalha, lançou uma grande e poderosa arma, que voou pelo céu com um rugir parecido com um grande meteoro. Era tão luminosa que o céu inteiro foi iluminado por sua presença. Contudo, assim que o Sr. Krishna apareceu, ele atirou suas próprias flechas, despedaçando a grande arma em milhares de pedaços. O Sr. Krishna golpeou Shalva com 16 flechas, e com chuvas de flechas dominou o aeroplano, da mesma maneira que o Sol, em um céu claro, domina o céu inteiro por um número ilimitado de moléculas de raios do Sol.
Shalva desfechou um severo golpe no lado esquerdo de Krishna, onde o senhor levava seu arco Sharnga, e como resultado, o arco Sharnga caiu da mão do senhor Krishna. Esta queda do arco foi realmente maravilhosa. Grandes personalidades e semideuses, que estavam observando a peleja entre Shalva e Krishna, ficaram bastante perturbados com isto e exclamaram: "Que horror! Que horror!" Shalva pensou que tinha saído vitorioso e, com um rugido, dirigiu-se ao Sr. Krishna com as seguintes palavras: "Krishna, seu patife, você raptou Rukmini à força, mesmo na nossa presença. Iludiu meu amigo Shishupala e desposou você mesmo, Rukmini. E na grande assembleia do Rajasuya Yagya, do rei Yudhishthira, enquanto meu amigo Shishupala estava um pouco distraído, você aproveitou a oportunidade para matá-lo. Todo mundo pensa que você é um grande lutador e que ninguém pode conquistá-lo. Então agora você terá de provar sua força. Acredito que se permanecer mais um instante diante de mim, com minhas flechas afiadas, vou enviá-lo para um lugar donde jamais voltará." A isto, o Sr. Krishna respondeu: "Shalva, idiota, você está falando tolices. Você não sabe que o momento da morte já paira sobre sua cabeça. Heróis de verdade não falam muito. Eles provam sua coragem por meio da exibição prática de suas habilidades guerreiras." Depois de dizer isto, o Sr. Krishna, com grande ira, golpeou Shalva na clavícula com sua massa, de maneira tão severa que ele começou a vomitar sangue e a tremer como se fosse desmoronar de tanto frio. Antes que Krishna pudesse atingi-lo novamente, porém, Shalva ficou invisível através de seu poder místico. Em segundos, um homem misterioso e desconhecido surgiu diante do Sr. Krishna. Chorando bem alto, ele curvou-se aos pés de lótus do Senhor e disse-lhe: "Como você é o filho dileto de seu pai Vasudeva, sua mãe Devaki enviou-me para informar-lhe acerca da desafortunada notícia de que Shalva prendeu seu pai e o levou embora à força, da mesma maneira que um açougueiro, sem misericórdia, leva um animal." Quando o Sr. Krishna recebeu esta desventurada notícia do homem desconhecido, no início ficou muito perturbado, exatamente como um ser humano comum. Sua face mostrou sinais de pesar, e ele começou a chorar em um tom comovente. "Como isso pode acontecer? Meu irmão, o Sr. Balarama, está lá e é impossível para alguém conquistar Balaramaji. Ele é responsável pela cidade de Dwaraka e sei que ele sempre está alerta. Como pôde Shalva entrar na cidade e prender meu pai daquele modo? Quem quer que Shalva possa ser, seu poder é limitado. Assim, como poderia ser que ele vencesse a força de Balaramaji e levasse embora meu pai e o prendesse, como este homem descreveu? Ai, afinal de contas, o destino é muito poderoso." Enquanto Sri Krishna estava conjeturando dessa maneira, Shalva trouxe diante dele, em custódia, um homem que se assemelhava exatamente a Vasudeva, seu pai. Estas eram todas criações do poder místico de Shalva, que se dirigiu a Krishna. "Seu velhaco, Krishna, veja, este é seu pai, que o gerou, e por cuja misericórdia você ainda vive. Agora, veja só como eu mato seu pai. Se você tiver alguma força, tente salvá-lo." O malabarista místico Shalva, falando deste modo diante do Sr. Krishna, imediatamente cortou a cabeça do falso Vasudeva. Então, sem vacilar, ele levou o corpo morto e entrou em seu aeroplano.
O Sr. Krishna é a personalidade suprema, autossuficiente de Deus. Contudo, porque ele estava representando o papel de um ser humano, ele ficou muito deprimido por um momento, como se ele tivesse perdido seu pai de fato. Mas, logo depois, ele percebeu que a captura e a morte de seu pai eram demonstrações dos poderes místicos que Shalva aprendera do demônio Maya. Voltando à sua consciência, ele pôde ver que não havia nenhum mensageiro e nenhuma cabeça de seu pai, mas que Shalva já havia partido em seu aeroplano no céu. Em vista disso, Krishna começou a pensar em matar Shalva. A reação de Krishna é um ponto controverso entre grandes autoridades e pessoas santas. Como pôde Krishna, a suprema personalidade de Deus, o reservatório de todo o poder e conhecimento, ser desnorteado de tal modo? Lamentação, sofrimento e confusão são características das almas condicionadas. Mas como podem tais coisas afetar a pessoa do Supremo, que é cheio de conhecimento, poder e toda a opulência? De certo, não é possível que o Sr. Krishna seja enganado pela prestidigitação mística de Shalva. Ele estava exibindo seu passatempo, representando o papel de um ser humano. Grandes pessoas santas e sábios, que estão ocupados no serviço devocional dos pés de lótus do Sr. Krishna e alcançaram a perfeição máxima em autorrealização, transcenderam assim as perplexidades do conceito corpóreo de vida. O Sr. Krishna é a meta última de vida para tais pessoas santas. Como Krishna poderia ter ficado então confuso pelo malabarismo místico de Shalva? A conclusão é que a perplexidade do Sr. Krishna era outra opulência de sua personalidade suprema. Quando Shalva pensou que Krishna tinha ficado confuso em virtude de suas representações místicas, ele tomou coragem e começou a atacar o Senhor com maior força e energia, disparando torrentes de flechas contra ele. Não obstante, o entusiasmo de Shalva pode ser comparado à marcha veloz dos insetos rumo ao fogo. O Sr. Krishna, atirando suas flechas com insondável força, feriu Shalva, cujos arco, armadura e ornamentado elmo foram todos reduzidos a pedaços. Com o ruidoso golpe da massa de Krishna, o maravilhoso aeroplano de Shalva estourou-se em pedaços e mergulhou no mar. Shalva teve muito cuidado e, em vez de cair com o aeroplano, conseguiu saltar sobre a terra. Ele arremeteu novamente para o Sr. Krishna. Quando Shalva correu rapidamente para atacar Krishna com sua massa, o Sr. Krishna cortou sua mão, que caiu no chão junto com sua massa. Decidindo matá-lo finalmente, o Senhor empunhou seu extraordinário disco, que brilhava como o sol refulgente na hora da dissolução da criação material. Quando o Sr. Sri Krishna se levantou com seu disco para matar Shalva, ele parecia com uma montanha, com o sol vermelho pairando sobre si. Então o Sr. Krishna cortou a cabeça de Shalva, e a cabeça, com seus brincos e elmo, caiu no solo. Portanto, Shalva foi morto da mesma forma que Vritasura fora exterminado por Indra, o rei dos céus. Quando Shalva foi eliminado, todos os seus soldados e seguidores clamaram: "Ai, meu Deus! Ai, meu Deus!" Enquanto os homens de Shalva estavam gritando dessa maneira, os semideuses dos planetas celestiais derramaram flores em Krishna e anunciaram a vitória, batendo tambores e soprando cornetas. Naquele mesmo momento, outros amigos de Shishupala, como Dantavakra, apareceram em cena para lutar com Krishna e vingar a morte de Shishupala e dos outros.
Quando Dantavakra apareceu diante do Sr. Krishna, ele estava extremamente irado. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 77 de Krishna, intitulado A Liberação de Shalva.